Depois da Lei 11.107, primeiro ponto, que é diametralmente oposto à realidade anterior, a natureza jurídica é de contrato administrativo para fazer nascer, né, esse consórcio público. Então, não é um ato administrativo complexo, ou como alguns falavam, um negócio jurídico administrativo complexo, mas é um contrato administrativo que precede, mas que faz nascer efetivamente depois a pessoa jurídica. E o artigo 3º prevê o consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções. Daqui a pouco nós vamos falar das fases, ok? Mas é uma pessoa jurídica do tipo associação, se for de direito público, ou do tipo, né, entidade privada de interesse geral social, né, que é formada a partir, sim, de um contrato administrativo entre esses entes da federação. E esse contrato, por sua vez, no momento antes de firmar-se o contrato, tem aquele que se chama protocolo de intenções. Daqui a pouco a gente vai abordar melhor. Mas guardem a primeira ideia. Pessoa jurídica, mas antecedida na sua formação de contrato administrativo. Segunda ideia, né, que é uma inovação trazida no regramento da Lei 11.107 de 2005. A União pode integrar o concurso público. Então, aqui se consertou aquela dúvida, aquela omissão que se tinha antes no regramento jurídico anterior, em que havia uma omissão, um silêncio a respeito da União Federal poder integrar consórcio público. E aí se previu, né, expressamente lá no artigo 1º e no parágrafo 2º do próprio, né, artigo 1º, previsão expressa da União. E aí, como vocês sabem, a doutrina costuma denominar esses consórcios públicos em que a União participa com estados e até mesmo com municípios de consórcios públicos transfederativos ou interfederativos, né? Então, são aqueles em que você tem mais de um nível da federação participando. Denominação que é muito falada, mais de trans, ou seja, aquele que atravessa e transiciona, né, de um ente para o outro da federação. Ainda continuando, após a Lei 11.107, né, você tem o quê? Artigo 5º, a exigência de lei para a constituição do consórcio público. Ah, mas você não falou que é um contrato? Pois é, gente, natureza híbrida, olha que bacana. É um contrato antecedido por um protocolo de intenções assinado pelo Poder Executivo. Então, vai lá, o prefeito de Americana, com o prefeito de Santa Bárbara, com o prefeito de Limeira, com o prefeito de Sumaré, estou falando todas as cidades aqui limítrofes, ok? Se reúnem e assinam o mesmo protocolo de intenções, pessoal. Aliás, eu vou mostrar para vocês o consórcio público de vacinas, tá? Que eu analisei, inclusive analisei ontem por um parecer jurídico daqui, né? Então, a Frente Parlamentar, a Frente Nacional de Prefeitos, né? Nada de parlamentar, Frente Nacional de Prefeitos, que é uma entidade, provavelmente uma associação, que representa privada, que representa prefeitos, se uniu e falou, olha, com a demora na vacinação, na imunização, tal, vamos fazer aqui um consórcio público grandão, com quem quiser, município, dos 5.000 e poucos municípios do Brasil, para que nós possamos criar uma pessoa jurídica própria, uma associação pública, para que ela possa adquirir, com recursos de todos nós, né, vacinas para as nossas populações, né, no nível local. E aí, então, você tem o protocolo de intenção, ou de intenções, que foi assinado por cada um dos prefeitos. Repito, prefeito de Americana, prefeito de Santa Bárbara, prefeito de Limeira, prefeito de Sumaré. Aí, faça esse exercício com as cidades aí próximas da sua. Beleza? Aí, este protocolo de intenções, ele já vai fazer nascer o consórcio? Nananina, não. Esse protocolo de intenções, ele vai ser anexado num projeto de lei que vai sair do chefe do Poder Executivo, do prefeito, vai para a Câmara Municipal, e esse projeto de lei, então, vai ser analisado, discutido e votado pelos vereadores. E esse projeto de lei, que é este, né, que é esta lei autorizativa, que vai, então, fechar, né, o momento da criação, da constituição do consórcio público. Artigo 5º da lei, o consórcio público será celebrado com ratificação, mediante lei, do protocolo de intenções. Então, o protocolo ele é assinado pelos prefeitos, os prefeitos colocam o protocolo, cópia dele, no projeto de lei, que vai sair do Executivo e vai ser mandado para a Câmara. A Câmara vai analisar
e vai dizer, eu, enquanto representante do povo, legislador local, eu concordo com a Constituição do município, eu concordo com o município que eu represento estar, né, fazendo parte como consorciado desta associação, e como associado ele vai verter contribuições, não é assim normalmente uma associação, e vai receber benefícios desse consórcio, dessa associação, beleza? Então é esse o caminho. Protocolo de intenções assinado pelo chefe executivo, junta no projeto de lei, manda para a Câmara discute, vota, então ela ratifica. Pessoal, não é retifica, né? Retificar é consertar, né? Vamos lembrar da retífica do motor, né? Da retífica, né? Do amortecedor do carro. Então, retífica é conserto, né? Consertar o que está quebrado. Agora, ratificar é sinônimo de consertar. Então, desculpe, de confirmar, não de consertar, de confirmar, ok? Então, retífica ou retificação é sinônimo de consertar, já ratificação é sinônimo de confirmação. Quem é procurador aí ou procuradora, né, fazendo até um jogo aí de palavras, que já tenha feito algum tipo de termo de rete-rate? Já ouviram essa expressão? Termo de rete-rate, alguém já ouviu? Pessoal, alguém me ajuda aí? Alguém já ouviu o termo de rete-rate? Não. Então, é isso que eu estou falando. Por exemplo, você tem uma licitação, um contrato administrativo firmado. Aí você quer alterar uma cláusula do contrato administrativo, né? O que você vai fazer? Se você quiser alterar, consertar, o que você vai fazer? Uma retificação, um conserto. Então, é retificação. Só que, normalmente, né, na nossa prática, no nosso dia a dia de procuradoria, a gente faz um termo de retificação e a gente diz, no mesmo termo, que aquilo que a gente não está consertando, que a gente não está retificando, a gente vai ratificar. E aí, né, nas práticas da advocacia pública, a gente escreve assim, termo de ratificação do contrato administrativo número tal. Percebeu? Então, ao mesmo tempo, o mesmo termo, ele está retificando, como eu disse, consertando, alterando algo, como também ele está ratificando aquilo que não está sendo alterado, ele está confirmando, está dizendo, ó, vai ficar do jeito que está, né? Então está confirmando. Da mesma forma aqui, né? A lei aí citada para o consórcio público, a chamada lei ratificadora, é a lei de confirmação. É aquela lei que vai dizer assim, olha, eu, município, concordo com a constituição do consórcio público. E aí, então, ainda, à luz da lei, o consórcio público sempre tem personalidade jurídica. E aí, no parágrafo 1º do artigo 1º, né, é reproduzido aquilo que o decreto depois conceituou, né, no dispositivo que eu acabei de ler para vocês, que é o seguinte, existem duas espécies, né, o consórcio público constituirá associação pública, regida pelo direito público, ou pessoa jurídica de direito privado, regida pelo direito privado, para atividades aí de interesse social. O consórcio público, artigo 6º, adquirirá personalidade jurídica. Então, estamos lá no artigo 6º, né? Adquirirá a personalidade jurídica. E aí, no próprio artigo 6º, né? Inciso 1º diz, de direito público, no caso de constituir associação pública mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções, de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. Então, aqui você tem uma pequena modificação que você tem que ficar atento quando é um consórcio público que está sendo ratificado, sendo constituído como associação pública, basta a lei, né? E essa mesma lei, então, ela já vai ratificar, confirmar o protocolo de intenções e, com isso, já nasce o consórcio público. Já a lei já o consórcio público de direito privado, você não vai ter, né, esta lei, você vai ter a personalidade jurídica decorrente, pura e simplesmente, dos atos constitutivos levados a cartório.
Aí, normalmente, o que ocorre é que vai ocorrer um fenômeno parecido com as fundações de direito privado, em que você vai ter uma mera lei dizendo, olha, nós vamos constituir esse consórcio, né, como uma lei que autoriza a instituição do consórcio, mas não é uma lei que ratifica um protocolo de intenções, ok? Artigo 1º, artigo 4º da lei, aqui citado, inciso 2º, União, Estado, Distrito Federal, municípios, né? E há uma limitação do parágrafo 2º, que é o seguinte, a União somente participará dos consórcios em que também façam parte todos os estados em cujos territórios serão situados municípios consorciados. E nesta questão aqui, nesse primeiro ponto dos partícipes, você tem aí um questionamento consistente, né, da própria doutrina sobre a inconstitucionalidade deste dispositivo, porque está aí limitando, né, a autonomia dos estados, porque está dizendo que a União só participa de consórcios em que todos, né, façam parte todos os estados em cujos territórios serão situados os municípios consorciados. Então, é necessário aí se questionar a constitucionalidade, né, e isso muitos doutrinadores o fazem. Constituição, então, aqui fazendo o fechamento, quais são as fases? Primeira, o prefeito assinou o protocolo de intenções, disciplinado no artigo 3º e 4º. Segundo, a Câmara Municipal, se for o consórcio intermunicipal, ratificou por lei o protocolo de intenções, artigo 5º. Aí, então, se celebra, isso é meio automático, o contrato de consórcio, artigo 5º, Senado também pelos prefeitos, se for um consórcio intermunicipal. Aí, então, você tem a personificação desse consórcio, repito, se for consórcio de direito público, associação pública, a própria lei já está dando esta personificação. Se for o consórcio de direito privado, segue a lei civil com os atos constitutivos lá em cartório, né? Celebração, no momento posterior, artigo 8º, do contrato de rateio. O que é o contrato de rateio? Ratear é dividir, é dividir a conta, quer dizer, como que nós, cada um dos entes consorciados, vamos aportar recursos para que este consórcio, enquanto pessoa jurídica própria, possa exercer as atividades em benefício de todos. E sexto, a celebração do contrato de programa, isso disciplinado mais ao final da lei, em que o legislador vai dizer o seguinte, o contrato de programa, ele vai definir, né, as obrigações que cada um dos entes da federação tem, né, com o consórcio público, no âmbito da gestão associada. Então, o contrato de rateio tem esse sentido de definir o que é de contribuição de cada um, e o contrato de programa, esta relação entre as obrigações do consorciado com o consórcio público, na realização, né, dos seus fins. Falando um pouquinho mais sobre o protocolo de intenções. A lei, ela define o protocolo de intenções como, entre aspas, aí, ó, tirando da lei, contrato preliminar, né, ou pré-contrato, isso no direito civil é muito comum, né, o pré-contrato, que depois é ratificado pelos entes da federação e convertendo-se, portanto, no consórcio público, né? Tá certo aí que a redação dá a entender que a mera ratificação já faz isso, não é? Como nós vimos, existem essas fases, né? E aí, a própria lei, esse é o decreto, na verdade, a redação, né, do artigo 2º decreto. Aí, voltando à lei, né? A própria lei de consórcios públicos, lá nos incisos do artigo 4º, nos desfila, né, uma série de requisitos, de cláusulas necessárias que devem existir no protocolo de intenções, né? Então, temos aí a denominação, finalidade, prazo, duração e a sede do consórcio. Quem são os entes da federação consorciada? Vocês vão ver, normalmente eles vêm numa relação anexada, né? E assim por diante. E normas, aqui eu vou resumir para não se estender mais, normas a respeito da governança, né, da divisão aí de atribuições dentro do consórcio. Então, eu reproduzi aqui as cláusulas obrigatórias do consórcio público, tá? Segunda fase, como eu falei, a fase da ratificação, autorização legislativa e, né, no mesmo dispositivo, o contrato de consórcio. Então, você, pela lei, ratifica o protocolo de intenções e aí já se caminha, né, para o contrato de consórcio. Então, nós temos aí no artigo 2º, né,
a definição de ratificação como aprovação pelo ente da federação mediante lei do protocolo de intenções ou do ato de retirada do consórcio público, aí pelo princípio da simetria, tanto a entrada no consórcio público quanto a retirada depende aí dessa ratificação, dessa concordância do Poder Legislativo, do povo representado, né? E aí, no artigo 5º, nós temos o contrato de consórcio público, aí reforçado, que só vai ser celebrado se a lei assim concordar ou confirmar pela ratificação, né? E aí você tem as definições a respeito do contrato de consórcio público. E aí, sobre a sua personalidade jurídica, né? Nós aí recortamos artigo 6º, que no inciso 1º, que acabei de ler, prevê a associação pública, e no inciso 2º, a pessoa jurídica de direito privado. Como eu disse, a associação pública, a vigência da lei de ratificação do protocolo de intenções já faz ela nascer, e a pessoa jurídica de direito público, mesmo que se adote uma lei para dizer que vai se constituir esse consórcio público sob regime de direito privado, o que faz efetivamente o consórcio público desse tipo, dessa espécie nascer, é o registro dos seus atos constitutivos, né, lá no cartório, né, de registro de pessoas jurídicas. Contrato de rateio e contrato de programa, como eu já falei para você, ratear é dividir a conta, diz aí o decreto 6.017/2007, artigo 2º, 7, é o contrato por meio do qual os entes consorciados comprometem-se a fornecer recursos financeiros para a realização das despesas do consórcio público. Muitas vezes isso é definido já claramente, até na própria lei de ratificação, alguns consórcios aí socorrem, já dizendo, olha, eu, prefeito desse município, vou repassar ao consórcio tantos milhões de tais rubricas orçamentárias, aí coloca lá. Mas isso não é um requisito legal, também pode pura e simplesmente dizer assim, olha, o Poder Executivo fica autorizado a utilizar neste contrato de rateio, neste consórcio público, no futuro contrato de rateio, as verbas orçamentárias que forem necessárias, suplementadas se necessário. E aí, às vezes, me perguntam, mas isso não é ilegal, isso não falta transparência? Eu falo, não, é uma autorização ampla. Que aí você tem que pensar que a utilização de recursos orçamentários deve ser, por óbvio, dentro do que a lei orçamentária anual, né, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o PPA, o Plano Plurianual, prevê, ok? Contrato de programa, instrumento pelo qual devem ser constituídas e reguladas as obrigações que o ente da federação, inclusive da administração indireta, tenha para com outro ente da federação ou para o consórcio público, no âmbito da prestação de serviços públicos por meio de cooperação federativa. Ou seja, se tem o consórcio público, você pode eventualmente ter não só ali obrigações entre os consorciados, que são os entes da federação, como eventualmente de pessoa jurídica que compõe a administração indireta. Está dito aqui, né? Inclusive sua administração indireta. Então, onde a gente vai visualizar isso muito, pessoal? Consórcio público de saneamento básico, em que muitas vezes você tem um município e tem mais uma autarquia no município responsável pela prestação de serviço público de saneamento básico. Então, esse dispositivo está aqui por conta disso, né? Você permitir que tenha obrigações disciplinadas no contrato do programa entre a prefeitura, Poder Executivo, entre a autarquia prestadora, nesse exemplo, de serviços de saneamento básico, e entre os demais consorciados dentro de um consórcio público para esta finalidade. Tudo bem? Muito bem, as disposições sobre o contrato de rateio você encontra no artigo 8º e as do contrato de programa no artigo 13. Tá? Aí, para fechar a nossa conversa de hoje, nós temos que fazer aquela passagem por vários temas, né? Compreendendo como que incidem sobre essas espécies de consórcio. Primeira espécie de consórcio, consórcio de direito público, ou seja, associação pública. Primeira observação, a entidade que integra a administração indireta de todos os consorciados, é uma entidade, desculpe, que integra a administração indireta de todos os consorciados. Por isso que alguns doutrinadores chamam isso de uma autarquia.
É uma associação pública, por definição da lei, mas por definição doutrinária chamada de autarquia. Então, olha que interessante, né? O tema de autarquia, na sua classificação de espécies, vai ampliando. Nós vimos autarquia comum, autarquia de regime especial, autarquia do tipo agência reguladora, que nada mais é do que uma autarquia de regime especial, não é isso? Lembram disso? Nós falamos de fundação autárquica ou autarquia fundacional, e agora nós estamos falando do quê? De uma autarquia constituída por vários entes da federação, que por alguns doutrinadores é chamada de autarquia multifederativa, interfederativa, plurifederativa ou até transfederativa, quando há união, estados, municípios, diferentes níveis, né? Essa última. Então, você vai encontrar para todos os gostos essa denominação, tá bom? Autarquia multifederativa, ou seja, com vários entes da federação, interfederativa, entre eles, plurifederativa, muitos entes, e transfederativa, de um nível maior para os níveis menores, ou seja, passando de um para o outro. Essa é a ideia, né, da terminologia. De qualquer forma, use a expressão consórcio público de direito público ou consórcio público do tipo associação pública. Tudo bem? Estamos aqui colocando porque a gente tem que falar para vocês quais são as denominações. Quais são as principais controvérsias na doutrina e jurisprudência, né? Primeira, justamente, né, essa da possibilidade ou não de ser uma entidade interfederativa, né? Então, você vai ter alguns doutrinadores, uma primeira corrente, entendendo que não pode, né, se considerar que é uma entidade interfederativa, porque você teria aí uma quebra da autonomia dos entes federativos, e a segunda corrente, que é a mais consistente, diante disso tudo que nós já aqui falamos sobre, principalmente os fundamentos constitucionais com o federalismo cooperativo, é que pode sim existir uma autarquia, por exemplo, transfederativa ou interfederativa, pois os fundamentos para isso são, né, o federalismo cooperativo, né, e a administração pública consensual. Segunda controvérsia ou debate que você pode encontrar na doutrina, pessoal. Natureza jurídica dessa associação pública. Primeira corrente, é uma nova espécie de entidade da administração pública, ou seja, está ao lado das outras entidades clássicas, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade, economia mista, e temos aqui os consórcios públicos, né, do tipo consórcio público de direito público, portanto, autarquia, espécie de autarquia para alguns, ok? Ou segunda corrente, é uma nova espécie da autarquia, né? Não estaria ao lado, portanto, da autarquia, das fundações, das empresas públicas, sociedades de economia mista e consórcios públicos, mas sim dentro do primeiro tipo autarquia. Pessoal, uma mera discussão doutrinária, tá? Tem aqui os fundamentos legais que esses doutrinadores defendem, mas é uma mera, né, polêmica doutrinária que no frigir dos ovos não vai ter uma consequência, né? Então, de qualquer forma, nós podemos dizer pura e simplesmente, olha, você pode considerar que é tanto uma entidade da administração indireta, num conceito mais amplo, que você tem autarquia, fundação, empresa pública, sociedade, economia mista, consórcios públicos, né? E aí, alguns até dentro do tema de administração pública indireta também trazem aquelas outras, né, autarquias do tipo serviços sociais, autônomos, né, autarquias, como alguns colocam, profissionais, né, como a OAB, os conselhos federais, etc. E alguns colocam no mesmo balaio, vamos falar, né, português, claro, no mesmo cesto, colocam até mesmo os particulares de cooperação com o poder público, né? Em alguma medida, eles também constituem essa administração indireta. Então, o recorte dos limites disso, que é exatamente essa polêmica, vai muito do gosto de cada doutrinador. Tudo bem? Características do consórcio público de direito público. Criação. Aqui eu vou começar a revisar para a gente começar, né, a fechar. Criação, pela lei de ratificação do protocolo de intenções. Beleza, falamos isso. Momento da criação. Após a vigência da última ratificação do protocolo de intenções. Aí nós temos uma linha doutrinária que diz isso, ó. Quando nasce esse consórcio formado pelo município de Americana, Santa Bárbara, Sumaré e Limeira, nasce
a partir do momento, por exemplo, que Limeira, que foi o último município que ratificou a lei, né, aprovou essa lei de ratificação, tá? E aí, como você tem um problema prático de diferentes tempos, momentos de aprovação, muitas vezes, dessas leis, dos legislativos, né, consorciados, dos entes consorciados, o que se sugere na prática fazer? Se colocar no protocolo de intenções um momento específico no qual ele será constituído, né? Portanto, uma data de nascimento para ele. E aí, o que você tem que fazer? Ajustar no poder legislativo de cada ente, né, que vai participar do consórcio, como consorciado, ajustar o timing, né, da aprovação, porque já se sabe que, a partir daquele momento, né, estará criado o consórcio público, ok? De direito público. Atividades, né? Mesmas de autarquia, né, pessoal? Prestação de serviço público. Alguns aqui nós temos já existentes consórcios públicos de regulação de serviço público, principalmente no saneamento básico. Por quê? Porque é uma característica também da lei própria de saneamento básico ter previsto que para que o saneamento básico seja bem prestado, ele deve ser prestado por um e regulado por outro. E aí muitos municípios, né, pela própria dificuldade que a atividade regulatória exige, de expertise, de corpo técnico, de estrutura, se unem em consórcios intermunicipais, principalmente, tendo em vista que o saneamento básico é serviço público de titularidade municipal, com exceção das regiões metropolitanas, em que ele vai ser regional, segundo pacífica jurisprudência do STF, né? Isso é o tema da titularidade do saneamento básico. Mas o que estamos aqui dizendo é que ele pode ser o prestador de serviço público, ele pode ser o regulador do serviço público, e, portanto, pode até exercer poder de polícia. Resumo de tudo aqui. Então, a autarquia multifederativa, ou consórcio público de direito público, ele vai funcionar como uma autarquia. Quer dizer, todas aquelas limitações, todos aqueles limites, todas aquelas normas de direito público se aplicam a esse tipo de consórcio público de direito público. Ou seja, não exerce atividade econômica. O regime de pessoal, ele é controvertido na doutrina, tá? Você tem na lei, né, uma previsão. Por que essa controvérsia? Porque a lei aqui, o legislador, ele colocou o quê? Em 2005, olha, o regime de pessoal é seletista. Só que aí qual que é o problema? Que nós já falamos, né, sobre as autarquias como regime jurídico de direito público, e aí lá na aula de sábado conversamos sobre a evolução do próprio artigo 37, né, 38, lá sobre a questão do regime jurídico único, lembram disso? Então aí você tem um problema porque há uma previsão expressa na lei de que o regime é seletista, entretanto você vai ter doutrinadores que defendem que é estatutário, justamente por ter esse regime jurídico, né, de direito público, né? A dificuldade, anoto aqui, da segunda corrente é definir qual regime estatutário a ser aplicado, uma vez que os entes consorciados podem ter diferentes regimes, né? E aí, qual é o regime estatutário? É do município A, do município B, do município C ou do município D? Então, esse é o problema. Então, talvez o desejo do legislador ao prever, né, o regime seletista foi exatamente esse, de tentar pegar algo que é uniforme a todos, né? E aí, o que muitos doutrinadores colocam, pessoal, inclusive o professor Rafael Rezende de Oliveira, coloca isso, né? Que uma solução é você constituir o consórcio público como uma associação, né, dos entes da federação, e aí você transfere servidores, né, dos entes da federação, e isso é muito comum ocorrer mesmo, né, para que compõe o quadro de pessoal do consórcio público, e com isso ele está atrelado ao regime jurídico de origem, né? Então, mas há essa discussão. Me parece, repito, que o desejo do legislador foi adotar algo que fosse uniforme para todos, justamente para escapar desta polêmica. Regime patrimonial. Bem, não precisa nem se estender. Se é espécie de autarquia, regime de dominalidade pública, né? E aí nós temos o STF confirmando que bens afetados à prestação de serviço público sempre tem submissão
ao regime administrativo, lembram disso, né? Mesmo quando é uma fundação de direito privado que presta serviço público, os bens afetados, direcionados à prestação de serviço público, terão o regime jurídico de direito público, né? E aí você tem na lei uma previsão, né, de quando desconstituído o consórcio público, você tem o retorno de bens que eram dos entes consorciados, que foram cedidos para o consórcio público, o retorno deles para esses entes, com ex-entes consorciados, né? Então, você tem uma reversão dos bens. Sobre atos e contratos administrativos, tudo que nós falamos sobre autarquia se aplica integralmente aqui. E a lei ela inova ao também prever a possibilidade de desapropriação, ou seja, o ente federativo, vamos falar do município, né, que fica mais fácil a gente visualizar, ele não pode desapropriar por ato do Poder Executivo, até uma discussão se o Legislativo também poderia no município, né, porque a lei ela não proíbe, né, mas vamos pensar, se pode o município promover a desapropriação, a lei aqui expressamente diz, esta associação formada de municípios ou de estados, municípios, estados, até a União também poderá promover a desapropriação. Que a desapropriação, pessoal, é o ato mais forte de intervenção do Estado no domínio da propriedade privada, retirando a propriedade privada para direcioná-lo ao atendimento de uma necessidade pública. Foro processual, né, é atraído na Justiça Comum Federal se for um consórcio público, direito público ou participação da União, né, e nos demais casos, Justiça Comum Estadual, quer dizer, consórcio público entre os estados ou entre municípios na Justiça Comum Estadual. O problema é que quando são estados, de qual justiça estadual, né? E aí, em tese, nós poderíamos aí ter em qualquer uma dessas justiças estaduais, mas eu não encontrei, sinceramente, nenhum doutrinador que chegue a discutir, né, isso.